você, projetos abençoados por Deus. Provérbios 16, verso 1, está escrito assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo. A Bíblia não está dizendo algumas coisas, a Bíblia está dizendo o quê? Tudo o que você faz. E os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Quem aqui quer projetos, planos, pensamentos, sonhos bem-sucedidos debaixo da bênção de Deus? Dá um glória a Deus. Então presta atenção, que se você quer ter projetos abençoados por Deus, alguns alertas e algumas instruções são importantíssimas. Primeiro alerta, coloca aí para mim, primeiro alerta. Olha aí, cuidado, pode me entregar aqui, Rogerinho, obrigado. Cuidado com o, obrigado filho, Deus te abençoe. Cuidado com o eu. Gente, início de ano, e a gente está tudo cheio de projetos, a gente está cheio de sonhos. Todo mundo, você pega a pessoa que passou o ano inteiro buscando a Deus, o ano passado. Quando vai virar o ano, ele fala, eu tenho projetos para o ano que vem. Você pega uma pessoa que nem quer saber de Deus, ele tem projetos para o novo ano. Todo mundo tem projeto para uma virada de ciclo. Agora, como a gente se comporta desde a virada, desde os primeiros passos, demonstram qual é a nossa visão para esses projetos. Por exemplo, uma pessoa que vai construir uma casa, e alguém diz assim, olha, precisamos estabelecer um alicerce. Aí fala, não precisa ser tão profundo não. Põe o mínimo possível. Essa pessoa está pensando em construir uma casa que vai ser, dá para ela fazer 2, 3 pavimentos? Não. Porque a entrega dela na hora de estabelecer um alicerce é o mínimo possível. E se você perguntar para ela, ela vai te dar um monte de eu. É que eu estava pensando, é que eu não tenho condições, é que eu no momento, é que eu. Eu tenho uma coisa comigo, existem algumas escolhas e decisões que a gente só tem uma oportunidade na vida. Dali para frente não dá para desfazer o que foi feito. Não dá. Depois que você lançou um alicerce para uma casa térrea, depois de ter feito o acabamento dela, e aí você prosperou, e você decide transformá-la num sobrado, você pode fazer isso? Não, você vai ter que derrubar tudo. Você vai ter que arcar com o prejuízo de não ter aprofundado o alicerce, para que a sua casa fosse maior. A pergunta é, nós estamos construindo para algo grande ou pequeno? Nós estamos construindo para uma estrutura saudável, sólida, segura, ou nós estamos construindo algo que até o vento pode derrubar? Qual tem sido a nossa escolha? E geralmente a justificativa para não aprofundar é o eu. Pessoas que não se aprofundam, por exemplo, no seu casamento. E como é que é se aprofundar no casamento? Procura conhecer o coração do seu cônjuge, ao invés de só reclamar. Ah, porque você isso, você aquilo. Não, peraí, deixa eu conhecer o seu coração. Porque Deus nos uniu para sermos bênção na vida um do outro, e não pedra de tropeço. Então, se eu conhecer melhor meu cônjuge, e isso em amor, não é por obrigação, eu tenho condições de acertar mais do que errar. Qual o nível da profundidade que nós temos em conhecer o coração dos nossos filhos? Tenho falado muito disso esses dias. Qual o nível da profundidade que nós temos dedicado em aperfeiçoar as nossas habilidades profissionais, intelectuais e até a nossa estrutura emocional? Porque jogar tudo para dentro não é cuidar da vida emocional, é autossabotagem. É você se intoxicar até que você não aguente. Então cuidado com a justificativa do eu. Geralmente quando a gente vai fazer bobagem, o eu está no meio. É porque eu.
É porque uma pessoa falou para eu. Para a coisa dar certo, antes do E tem que ter um D, e depois do U tem que ter o S. Tira o eu e coloca Deus. Porque Deus sabe o que eu e você não sabemos. Vê o que nós não vimos. Faz o que nós não podemos fazer. Quando na nossa vida ainda tem muito eu, quando na nossa vida ainda tem muitas justificativas do nosso eu, tem pouco Deus. Porque não dá para duas pessoas justificarem a mesma pessoa. Como assim, pastor? Vou explicar. Imagine que você tem uma conta. Quem aqui quer que uma conta sua seja paga por alguém? Dá um glória a Deus aí. Qual conta que você quer que alguém pague? Vai lá. O boleto que vai vencer amanhã. Qual, Paulo? Oi. Qual boleto que vai vencer amanhã? Fala um boleto aí que vai vencer amanhã. 8.000 reais o Paulo quer que pague. Gente, se alguém quiser pode pagar. Aí imagine que eu pego esse boleto, vou lá e pago. Aí outra pessoa vai lá também querer pagar. Precisa outra pessoa pagar? Hã? Porque aquele boleto já está? Ok. Se você se justifica, Jesus não entra em cena. Porque Ele não vai justificar quem se auto-justificou. Eu não estou falando sobre às vezes dialogar e dizer, olha, eu errei nisso. Isso aí não é justificar, isso é consertar. Existe uma diferença entre justificação e conserto. Conserto depende de mim. Justificação, quem justifica é Deus. Está cheio de gente vivendo de justificativa, de auto-justificativa. E por isso não é justificado pelo alto. E está cheio de gente se consertando e dizendo, eu errei. Está cheio de gente fazendo como Davi, pequei. Não tem desculpa, eu estou errado. Eu fiz o que era mal e não vou fazer de novo. Também não adianta todo dia falar, eu errei, continuo errando. Davi traiu, cometeu um adultério. A Bíblia fala de quantas vezes na vida de Davi? Uma. Não, pastor, mas Davi teve várias mulheres. Culturalmente, nunca foi bíblico. Quando Deus criou o homem, Ele criou um homem e uma mulher. Então nunca foi bíblico ter mais de um. Mas culturalmente, eles entendiam que estava tudo bem. Então o adultério moral de Davi foi um. Ele pede perdão a Deus, se arrepende e não volta. Não volta. Quem é justificado por Cristo não quer voltar. Até que passa pela mesma situação de novo. E a mesma situação de novo. Por isso se conserta. Quem está entendendo? Se conserta. Quantas coisas nós estamos querendo carregar de 2022 para 2023 e queremos que os nossos projetos sejam abençoados por Deus? Então, primeiro conserta. Vem aqui, Israel, deixa ele vir, deixa vir. Pronto, vem cá, vem pregar comigo. Pronto. Glória a Deus. Aqui é assim, ao vivo. Dá um glória a Deus. Pronto. Quantas coisas a gente deveria ter consertado em 2022? Quantas coisas a gente deveria ter permitido que Jesus justificasse em 2022, mas a gente não fez. A gente disse, é que eu, sabe, é que eu cresci numa família, é que eu moro num bairro, é que eu trabalho em um lugar, é que e que em nome de Jesus, esse eu hoje está caindo por terra, e Deus está entrando em cena, manifestando a glória dEle na nossa vida e na nossa casa. Projetos abençoados por Deus, são projetos que têm menos eu e mais Deus. Menos eu e mais Deus. Fala mais Deus. Pronto. Até o Israel já entendeu, gente. E tem homem barbado, mulher cabeluda que não entendeu ainda. Menos eu, mais Deus. Menos as minhas justificativas e mais o sangue de Jesus na minha vida. Menos as minhas desculpas e mais a glória de Deus. Então cuidado com o eu, ele é perigosíssimo. O eu faz você justificar aquilo que está fora do tempo. O eu faz você justificar, colocar no bolso o que não é seu. O eu faz você justificar o olhar para onde não deve, o desejar e cobiçar aquilo que não deve. Começa pelo eu. Começa lá dentro, ninguém vê. Ninguém vê. Eu estou aqui pregando e alguém aqui está lendo a minha mente? Não, eu posso estar dizendo que amo a minha esposa pensando em outra mulher. Alguém vai enxergar isso? Até que eu demonstre, eu pensei. Até que eu haja, eu já desejei. Quando a gente alinha o nosso eu em Deus, a gente não vai fazer isso.
antes de alguém fazer algo ruim, primeiro veio a ideia. Cuidado com as ideias do eu. Boas ideias do meu eu vieram do meu Deus. Ah, pastor, mas eu tenho projetos maravilhosos e a Bíblia diz que se eu consagrar a Deus, eles vão ser estabelecidos. Como é que eu sei se esses projetos são de Deus? Então eu vou consagrar a Deus. Isaías 32, vamos lá. Isaías capítulo 32. Gente, eu acredito demais que esses 12 dias aqui são muito proféticos. Não, alguém aqui mais acredita? Eu acredito demais que esses 12 dias são muito proféticos. Eles são de liberação. Inclusive, linda, hoje você vai orar pelo mês de fevereiro, tá? Que eu falei no domingo, cada dia a gente orar por um mês do ano. Ontem eu orei por mergulharmos na intimidade. Hoje você ora pelo segundo mês do ano, fevereiro, consagrando já a Deus. E a gente vai consagrando, cada dia um mês. Agora, presta atenção numa coisa. Profético. O Israel nunca fez o que ele fez hoje. Ele já veio aqui, já correu, mas nunca veio para o meu colo e receber esse aconchego. Sabe o que isso me ensina? Que eu preciso ir para os braços do meu Pai. Gente, Deus está falando em todo o tempo. Quem é sábio está agarrando. Sabe quem que é esperto? Quem é o bonzão? É aquele que corre para os braços do Pai. Não é aquele que corre para longe do Pai. Não é aquele que acha que eu e ninguém vai me pegar. É aquele que diz: Pai, me pega. A primeira coisa, quando eu peguei Israel no colo, a hora que subiu aqui, ele já soltou um pum. Foi. E eu sei, porque ele está no meu colo. Se ele estivesse lá no fundo da igreja, eu saberia? Não. Se precisar soltar um pum, solta no colo do Pai. O que é isso? Vai para perto dele: Pai, estou fazendo bobagem, estou fazendo caca, estou fazendo sujeira, mas eu quero a tua ajuda, eu quero me livrar disso, eu quero uma mudança na minha vida. Mas corra para os braços do Pai o ano inteiro e descansa nele. Ele não vai reparar na sujeira, ele vai te ajudar a limpar e não voltar para ela. Isaías 32, versículo 8 diz assim, ó. Eu já estou nos braços do Pai aqui, estou entendendo tudo. Mas o homem nobre faz planos o quê? Nobres. E graças aos seus feitos nobres permanece como? Firme. O que me mantém firme não é a minha capacidade, não é porque eu sou bonzão, não é o meu diploma. É que eu vim de uma família e sabe o jeito da minha família e os valores. Glória a Deus, irmão, pelos valores que recebemos da família. Glória a Deus pelo estudo, glória a Deus pela saúde, glória a Deus pelo recurso, por tudo isso. Mas não se esqueça que o que mantém a gente firme são projetos nobres, alinhados com Deus, e execução nobre. Porque está dizendo que o homem nobre faz planos o quê? Mas ele fica firme por causa dos planos nobres, por causa dos projetos nobres, por causa do quê? Dos feitos, realizações alinhadas com os projetos. O que você realiza está alinhado com os projetos que Deus te deu? Irmão, quantas vezes eu falei: Deus, esse ano eu vou fazer tal coisa e não fiz? Mais alguém? Pai, me perdoa. Mais alguém? Só que você não adianta falar bem, você pede perdão seu aí, eu pedi o meu. Pai, me perdoa, porque eu falei um monte de coisa, fiz um monte de projeto e não honrei. Me perdoa. Esse ano eu quero, além de projetar e além de ouvir os projetos que o Senhor tem na minha vida, eu quero executar, eu quero ter os feitos nobres também, em nome de Jesus. É isso que mantém você firme. Quando alguém tenta te desanimar, te desencorajar, você fala: eu vou ficar firme. Por quê? Porque eu estou construindo algo em Deus e eu estou vendo que a obra está acontecendo. É como Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ontem eu falava aqui para o Gustavo, a Cibele, a pastora, e não sei se tinha mais alguém. Falei: olha, eu estou sentindo uma falta esses dias de ir lá para casa, e não é nem pensar em ir na rua, eu gosto de correr, caminhar, andar. Falei: não é nem isso não, eu quero ir lá para ver o irmão Hamilton, porque Deus está fazendo uma obra linda na vida dele, cada dia ele está melhor, e cada dia eu vejo a luz de Deus brilhar mais na vida dele. E eu falei: poxa vida, eu vou ficar esses 12 dias sem estar lá de pertinho, sabe, levantando ele no sofá, que eu ajusto ele lá, ele vai escorregando, aí eu puxo ele para cima, e vai, leva para cá, leva para lá. E eu falei: eu estou sentindo falta de ver essa glória aí aumentando, porque eu estava acompanhando de pertinho
agora a pastora Angélica corre para lá, e eu chamo ele no vídeo, e fica e tal, e isso motiva a gente. Aí eu falei assim, sabe, ao invés de sentir cansaço, eu estou sentindo uma alegria. Por quê? Porque você está vendo a evolução. Ainda falei para eles assim, é diferente quando você está cuidando de alguém que está definhando. O caso dele não é definhando, é restaurando, é recomeçando, e isso é gostoso demais. Ano novo não é hora de definhar, é hora de recomeçar. Agarre projetos nobres e faça o melhor que você pode com o melhor que você tem hoje, e seja fiel amanhã e depois fiel de novo, porque o problema nosso é que a gente tolera o nosso eu errado, e por isso a gente não cresce. A hora que a gente fala, não vou tolerar mais meu eu errado, eu vou colocar diante de Deus, vou pedir perdão e vou mudar isso, a coisa começa a mudar. Põe o segundo tópico aí para mim, por favor. Olha o segundo tópico, presta atenção nisso. Nem tudo que é nobre aos nossos olhos é realmente de Deus. Como é que eu sei se os meus planos nobres também vêm de Deus? Como é que eu sei se os meus planos nobres realmente são o projeto de Deus para a minha vida? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis. Vamos lá em Gênesis 11. Gênesis 11. Versículo 1. Está escrito assim, ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será o quê? Famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejaram fazer. Presta atenção, homens se unem e começam a constroem uma torre no meio de uma cidade forte e uma torre alta. Cuidado com o sucesso naquilo que não é de Deus. Não existe tragédia maior do que fazer sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Está cheio de gente aí no mundo fazendo sucesso e perdendo a alma. Está cheio de gente usando os talentos que recebeu de Deus e que deveria estar glorificando o nome de Jesus e está entregando ao diabo. E está cheio de gente dentro da igreja olhando e babando para esse povo. Que valor tem fazer sucesso naquilo que não é relevante para Deus, naquilo que Deus não me criou? É o homem que acha que é o bonitão para todas as mulheres, mas para a esposa dele ele é desprezível. O que ele faz, a postura dele. É a mulher que chama atenção pelas suas curvas, pela sua isso, pela sua aquilo, mas os filhos, o marido, não respeitam. Ela perdeu completamente o juízo. É o pastor que é aplaudido por um monte de gente, reconhecido por um monte de gente, mas Deus está olhando e está dizendo: eu não mandei você fazer isso, eu não aprovo o que você está fazendo. Cuidado com o aplauso de pessoas. Gente vai falar a mesma língua que você. Vai. Irmãos, o que tem de gente que vai falar a mesma língua que você e que eu, só para nos empurrar por um buraco, porque eles também estão cegos, e Jesus diz que um cego guiando o outro, ambos vão para o abismo. Cuidado para não pensar que tudo que alegra o coração é nobre. Eles estão construindo, está sendo rápido, está sendo forte, mas não é de Deus, não é nobre no crivo de Deus, não passou pela peneira de Deus. Põe para mim o próximo tópico, por favor, depois a gente já vai para o último para a gente orar. Cuidado para não se iludir com o quê? Grandeza. Irmãos, Paulo nos ensinou: sei ter abundância e sei padecer necessidade. Posso o quê? Todas as coisas. A gente precisa saber. Vou usar o ministério como exemplo. Eu preciso saber
pastorear, pregar para multidões, como já preguei, e pregar para 2 pessoas e 1 pessoa. Deus está no meio de 2, Deus está no meio de 2.000. Deus está quando você está naquele emprego dos seus sonhos, ganhando o salário dos seus sonhos, ou montando a sua empresa. E Deus está quando você está num simples começo, humilde, mas sendo fiel e honrando a Ele. Cuidado, para não usar a régua do mundo para medir sua vida. Porque a régua do mundo utiliza os padrões do mundo e tem o propósito do mundo. E o propósito do mundo é afrontar Deus. O propósito do mundo é mostrar: nós somos autossuficientes, nós somos o cara. O propósito de Deus é como João Batista, que Ele cresça e eu diminua. A glória é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cuidado para não se iludir com grandeza, apoio entre aspas. Muita gente vai te apoiar no que é errado. Cuidado com projetos assim. Sucesso naquilo que não é de Deus. Projetos desalinhados com o céu também recebem apoio. Recebe ou não recebe, gente? A gente está vendo isso na nossa nação. Eu hoje acordei e me escandalizei com ver pessoas de Deus escrevendo asneiras, tentando argumentar. E eu falei: meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas hoje é nosso papel orar. E orar, e orar, e orar. E claro, ficar alerta. Mas orar. Nós precisamos nos posicionar, principalmente em oração. Cuidado, que projeto ruim também recebe apoio. Então, pastor, como que eu faço para eu ter um projeto nobre, para que o meu projeto seja abençoado por Deus? Como é que eu sei se é de Deus, se tem a aprovação de Deus, a bênção de Deus? Alguém quer a bênção de Deus nos seus projetos esse ano? 1 Coríntios 15, a gente termina lá. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Pode deixar ele aqui. Agora é propósito. Até eu passar a oração para você, o lugar dele é aqui. O pastor tem que carregar o peso dos seus filhos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58 diz: mas graças a Deus que nos dá o quê? Quem é que nos dá a vitória? Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nossa grande capacidade, não é isso? Pelo número de amigos que temos. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se como? Firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe o que confirma se o projeto é nobre ou não? Sabe o que confirma se o projeto é de Deus ou não? É que ele vai servir para mostrar a obra, a glória, o poder, a virtude, o propósito de Deus aqui na terra. Um casamento abençoado mostra a obra de Deus na terra. Uma empresa saudável que não explora os seus funcionários, seus colaboradores, que honra a todos, que é organizada, honra a Deus na terra. Uma vida saudável honra a Deus na terra. Um ministério saudável honra a Deus na terra. Escolhas saudáveis, equilibradas. Tem gente que vive de idolatria, idolatrando pessoas, coisas. Apontam para a obra de Deus na terra. A pergunta é, nos nossos projetos para 2023, é a glória de Deus que se manifesta ou o nosso eu? Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida só o 58, por favor. Eu gosto muito desse versículo na versão Almeida Revista e Corrigida e a gente já vai orar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sempre o que diz aí? Abundantes na obra de quem? Do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Ninguém trabalha em vão em Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida e trabalhe sobre os projetos que Deus te dá pela palavra. Ele tem o melhor. Põe o último tópico, por favor, para a gente poder orar. É Deus quem confirma e dá vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus. É Deus quem confirma se o projeto é dele. É Deus quem confirma e dá vitória em projetos que Ele aprovou. Eles estão alinhados com a palavra e com a obra de Deus na terra. Seja firme e constante. Seu esforço não será em vão. Se for preciso, Deus carrega cada um dos seus filhos no colo
até o fim, porque Ele te ama e não abre mão de você. Vai com Ele até o fim, se lança nos braços dEle, porque Ele tem um ano de projetos abençoados para você. Quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vem aqui para orar, linda. Se coloque de pé para a gente orar. E vamos amanhã